Pai, eu quero te agradecer de novo por essas aulas e abençoe essa segunda sobre a Cristologia. Enche-me com teu Espírito e abençoe cada pessoa aqui e cada pessoa que vai assistir depois. Em nome de Jesus. Amém. Então, nosso Senhor Jesus tem vários nomes. E o nome mais comum provavelmente era Jesus de Nazaré. Nazaré era uma cidade pouco desprezada, pelo menos na época, e nós vamos ver essa aqui. Então, nós estamos na segunda página da apostila, e diz aqui, número 4, de Nazaré, Jesus de Nazaré. Jesus passou a maior parte da vida terrestre dele nessa cidade, Nazaré. Então, uma cidade bem privilegiada, né? Mas diz aqui em Atos 10, numa pregação de um apóstolo, aqui Atos 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu pessoalmente gosto deste título. Eu não sei como você pensa, mas eu quero algo concreto, algo histórico. Eu quero poder dizer, Jesus nasceu nesse lugar, morou nesse lugar, nesse ponto no tempo, exatamente aqui, é isso que aconteceu. Essas coisas estavam acontecendo na Terra. Não é que Jesus é simplesmente uma coisa ensinada por pessoas que queriam ter seguidores ou discípulos após si, mas ele realmente existia. Quando você estuda, sim, existem alguns estudiosos, mas são raros e poucos, que falam que Jesus provavelmente nem existia. Eu me lembro do ateu Richard Dawkins. Ele é um dos ateus mais famosos hoje em dia. E ele estava num debate com John Lennox. John Lennox é um crente. E em um momento do debate, Richard Dawkins basicamente deu a ideia que talvez Jesus não existisse. Ele não. E na hora que ele falou isso, o outro crente olhou para ele e falou, cara, que isso? Tem tantas evidências documentais e testemunhos oculares e tanto para mostrar que Jesus existia. E esse ateu, ele acabou falando, beleza, ele existia, né? Então ele estava querendo falar isso, mas ele sabia que não é uma realidade falar que Jesus não existia. É mentira pura. E até os mais críticos falam que ele existia. E ele existia mesmo. Ele é uma pessoa histórica, não simplesmente um professor ou profeta de uma nova religião. Ele é o Filho de Deus. E quando você vê as palavras Jesus de Nazaré, quer dizer que ele fisicamente habitava nesse planeta, mas não aqui em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, Brasil, mas em outro lugar, no Oriente Médio, em Israel, na cidade de Nazaré, perto do Mar da Galileia, aquela região, Nazaré. Hoje é a capital e maior cidade do Distrito Norte de Israel. Mateus diz que ser de Nazaré cumpriu profecias dos profetas, e nós podemos ver isso em Mateus capítulo 2, versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Mateus 2:23 é um dos versículos que dá problemas, especialmente para pessoas que estão estudando profecias. Porque se você acreditar que Mateus está dizendo que há profecias que falam a palavra Nazaré no Velho Testamento,
dizendo que o Messias seria de lá, você não vai encontrar versículo nenhum que fala isso. Então as pessoas falam, mas como que ele pode dizer que os profetas falavam isso, se não há profetas que falavam isso? Mas você começa a perceber que alguém de Nazaré, um nazareno, era alguém considerado sem muito valor, alguém para ser desprezado, alguém desprezável. Não existe uma profecia específica sobre a cidade. Existe, porém, várias profecias sobre como Jesus foi desprezado, que talvez fosse a reputação dos que vieram de Nazaré. E eu coloquei várias profecias falam sobre Jesus, sendo o Messias e o desprezado, etc. Assim, Mateus quer dizer que o título de Nazaré significava naquela época desprezado. Não era considerado muito especial nos dias de Jesus. E podemos ver isso em João capítulo 1. Então vamos para o quarto livro do Novo Testamento, João capítulo 1. Causou problemas na época, mas veja aqui, João 1, versículos 43 a 46. No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Então o povo desprezava Nazaré, o povo daquela cidade, daquela região. E Natanael está pensando, mas se um homem vem de lá, não pode ser o Messias? Não, é impossível. Mas lembra, as profecias falam em vários lugares, especificamente Salmo 22 e Isaías 53, que Jesus foi rejeitado, desprezado. Então, para ser de Nazaré, faz muito sentido. Mais para frente nós vamos ver um pouco mais sobre Nazaré e a cidade de Belém também, conversando sobre o nascimento de Jesus. Então vamos continuar aqui e vamos para outro nome muito comum usado para o nosso Salvador, e é a palavra Cristo. Cristo vem do grego, é a palavra Christos, ou do hebraico, que é Mashiach. Desculpa se eu não estou pronunciando bem a pronúncia dessas palavras aqui, mas Christos ou Mashiach, e significa o ungido. Ser ungido é ser escolhido por Deus para uma obra específica, como várias pessoas no Velho Testamento foram escolhidas para serem reis, profetas e sacerdotes. Deus marca as pessoas com o Espírito Santo, mas muitas vezes homens de Deus reconhecerem essa unção divina por ungir com azeite. Vamos para Salmo 133. Salmo 133, versículo 2. E diz aqui, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Vamos tentar entender um pouco sobre o que aconteceu. Temos aqui 3 exemplos: Arão para ser sacerdote, Davi para ser rei e Ciro para liberar o povo israelense ou israelita da Babilônia. Deus escolheu essas pessoas e ungiu. Como que ele ungiu? Tem 2 partes, a parte espiritual
e a parte física. A parte espiritual é realmente a obra verdadeira. É a obra em que o Espírito Santo opera no coração da pessoa de uma forma milagrosa, dando poder para a pessoa poder fazer obra. Deus faz isso até com Ciro até um certo ponto, eu acredito. Mas com certeza com pessoas como Saul, eu até duvido a salvação de Saul no Velho Testamento. Nem todo mundo vai concordar com isso, mas eu estudei isso e todo mundo pode estudar isso. Mas Deus ungiu ele para ser rei, ele até profetizou, mas você vê ele do jeito que ele fez as coisas e tudo, inclusive quando ele profetizava, tirando roupa e tudo, ficou meio louco, mas uma manifestação, Deus fazendo algo, né? Não que Deus tirou a roupa dele, eu acho que ele tirou, mas Deus pelo Espírito estava fazendo algo na vida dele, fez a mesma coisa com Arão, mesma coisa com Davi, Moisés e Abraão, marcando essas pessoas, meus profetas, meus sacerdotes ou meus reis, eu marco, eu vou fazer algo. E é como se você tivesse uma luz não ligada, e você pode dizer, é uma lâmpada aqui, é uma lâmpada boa aqui, beleza, mas não está ligada, não tem energia. Mas está pronto, beleza, mas não faz nada. E na hora que você coloca no lugar certo, você tem energia. E você pode ter uma pessoa eloquente, capaz de fazer muita coisa, mas não escolhida por Deus. Mas quando Deus escolhe, Ele coloca a energia na lâmpada da pessoa, e a pessoa pode ser usada. E se Deus quiser, Ele também pode tirar esse poder da pessoa. E nós notamos isso, por exemplo, na vida de Saul. Então é uma unção, é uma obra especial, e nós vemos essas coisas aqui. Essa parte é espiritual ou invisível, vamos dizer. A parte visível dessa unção no Velho Testamento era o óleo, o azeite. Muitas vezes o sacerdote, o profeta, ele tinha um chifre cheio de óleo, cheio de azeite, e Deus falou, vai lá aparecer, você vai ungir ele. Então, como vemos aqui em Salmo 133, versículo 2, ele colocou o chifre em cima da cabeça e o óleo, ele derramou, ou verteu o óleo na cabeça e fez assim, e foi algo muito especial. Para ver esse momento, Deus estava usando esse óleo para dizer, eu marco essa pessoa, eu escolho essa pessoa, eu vou fazer uma obra com essa pessoa. Então aqui em Salmo 133, se quiser ler versículo 1, ele diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Então nós estamos vendo aqui quão precioso que é quando Deus escolhe alguém, e a manifestação disso é o óleo. Nós estamos nos tempos da graça, no tempo do Novo Testamento. Nós não precisamos mais desse óleo para ungir alguém, etc. Não temos os profetas da forma que o Velho Testamento tinha. Deus não, por exemplo, vamos dizer que Deus chama o Paulo aqui para ser um evangelista, ou pastor, missionário. Deus não vai falar para mim, João, leva um chifre de azeite e coloca na cabeça do Paulo. Não vai. Ao mesmo tempo, nós temos algo no Novo Testamento, que é quando os pastores colocam as mãos nas cabeças, nos ombros dos outros. Os pastores fizeram isso comigo, quando eu fui ordenado nos Estados Unidos, meu pastor e vários outros homens da igreja, eu fiquei de joelho no palco da igreja, umas escadas, em frente da igreja toda, e todo homem colocou a mão dele em mim e orou. Eles não transmitiram algo para mim, mas eles reconheceram o que Deus já estava fazendo na minha vida. O óleo de azeite, etc., só reconhece o que Deus já está fazendo. É uma manifestação visível. Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias. Ele é o ungido de Deus. Filho do homem, sim, nasceu de Maria, mas filho de Deus. E Deus marcou isso
pela presença milagrosa do Espírito Santo nele e também com a pomba que desceu nele no dia do batismo. Vamos ler aqui. Jesus foi ungido pela encarnação do Espírito Santo, ou seja, a pomba, manifestando que Jesus era o Filho de Deus, que faria a obra específica do Filho de Deus. Vamos para Mateus e ver isso. Mateus 3, versículos 16 e 17. Então, Mateus 3, versículos 16 e 17. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui, em vez de mandar João Batista para ungir ele, que João Batista era o profeta, João Batista batizou ele, mas João Batista não era a pessoa que fisicamente ungiu ele. Deus espiritualmente e fisicamente ungiu Jesus, mas Jesus é o Filho de Deus. Deus queria mostrar isso a todos nós. Jesus é diferente e precisávamos colocar aqui nas notas aqui. Note que esta unção não fez com que Jesus fosse o Filho de Deus, mas somente manifestou que Deus reconheceu isso. Nós precisamos entender que aqui em Mateus 3, versículos 16 e 17, Jesus não se tornou o Filho de Deus, simplesmente ficou reconhecido como o Filho de Deus, mas ele já era o Filho de Deus. Deus está mostrando isso, muito importante, porque tem pessoas que falam: não, mas aqui ele se tornou o Filho de Deus, ele não era antes, ou outras coisas, ele se tornou o Cristo aqui. Não, ele já era o Cristo, mas aqui a manifestação física, mostrando isso com a pomba descendo nele, para mostrar, olha, é ele mesmo. Então Deus fez de uma forma diferente aqui, de uma forma milagrosa aqui, para mostrar ele não é simplesmente Davi, ou Elias, ou Eliseu, ele é o Filho de Deus. Vamos continuar. Outro nome aqui é o nome Senhor, e vem do grego, que é a palavra kurios, e é um título de respeito, é igual no português. Vocês às vezes falam algo para mim usando o Senhor, às vezes vocês estão falando sobre o Senhor e eu preciso entender que vocês não estão falando para mim, mas estão falando sobre Ele, por causa do termo. E existe isso no grego também, a língua franca da época de Jesus, sendo utilizado pelos escritores do Novo Testamento para traduzir até o nome de Deus, Jeová. Vamos para Mateus 4, versículos 7 e 10. Aqui Mateus 4, versículo 7 diz: disse-lhe Jesus, também está escrito. Então ele está falando do Velho Testamento, escrito no hebraico, mas aqui no grego: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas não é kurios, porque kurios é grego. Então, se você traduzir esse versículo grego no versículo original do hebraico do Velho Testamento, aqui não é kurios, ou Senhor, mas é Jeová. Então, os escritores decidiram pegar a palavra Jeová do hebraico e no grego colocar a palavra kurios, Senhor. Eles usaram o mesmo termo de respeito para chamar Jesus, Senhor. Tal mostra que Jesus é muito exaltado. O termo pode expressar a divindade de Deus, mas era usado também para simplesmente mostrar respeito ao superior. Quando, portanto, alguém no Novo Testamento chama Jesus de Senhor, o importante é reconhecer que tais pessoas nem sempre reconheceram a natureza divina de Jesus. Ou seja, você lê um versículo e alguém chama Jesus de Senhor, você não pode automaticamente declarar: essa pessoa acreditava que Jesus era Deus, ainda que o uso mostre que
pode traduzir Jeová para Senhor no grego, etc. Era também termo de respeito e as pessoas chamavam Jesus de Senhor, não querendo dizer que ele era Deus na mente deles. É bom, é importante reconhecer isso. Ele é Deus, mas nem todo mundo que conversava com ele entendeu isso. E número 3, confessar que Cristo é o Senhor é muito importante. E já lemos Romanos 10, 9 a 13, ou na verdade versículo 13, e podemos voltar para isso, mas diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o nome do Senhor será salvo. Mas vamos ver aqui 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, diz: portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, ou amaldiçoado. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aqui, se há uma manifestação espiritual de verdade, não é fingida, mas de verdade, então se é de Deus, não vai amaldiçoar a Deus, e se é do diabo, não vai falar que Jesus é o Senhor. Está lidando com isso aqui porque Senhor é muito importante, um título. Outro nome aqui, número 4 aqui, Salvador. Grego, a palavra no grego é a palavra soter, e daí vem a palavra soteriologia, e é outra ologia que precisamos estudar na teologia sistemática. Mas Salvador é a descrição de Jesus no Novo Testamento. Vamos ver algumas passagens aqui sobre Jesus. Então, primeiro, Tito 1:4 diz: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Aqui, Lucas 2:11. Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E também deveríamos ter ficado em Tito, mas Tito capítulo 3, versículo 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. E podemos continuar, mas fala também em 2 Pedro 1:1 e 2 Pedro 3:2 e 18, e provavelmente outras passagens. Jesus salva o povo dele dos seus pecados. Vamos para esse versículo de novo, Mateus 1:21. Precisamos dar uma ênfase aqui em Mateus 1:21. Jesus tem o nome Salvador, mas quando falamos sobre a salvação, precisamos especificar: Ele salva-nos do quê? Mateus 1:21 diz: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus, e marca essa palavra, pecados. Já marcamos várias vezes na nossa igreja, mas é muito importante distinguir isso, porque outro dia conversei com alguém, falando: então como que Deus salvou você? E a pessoa falou sobre um acidente, foi para o hospital e agora segue Jesus. E eu falei: mas peraí, eu não estou falando sobre acidente de carro e como você não morreu. Jesus nos salva de acidentes também, sim, Ele é capaz, mas a salvação que a Bíblia enfatiza não é de um acidente de carro ou de problema de violência doméstica em casa, sei lá, não é isso. A salvação é Deus salva o povo dele dos seus pecados. Nosso problema é pecado e nós precisamos enfatizar isso. Você conversa com alguém e a pessoa, vamos dizer que tem problemas no seu casamento, etc. Beleza, você pode tentar dar conselho matrimonial, etc. Mas eu vou falar para vocês, a pessoa precisa de Jesus. E a pessoa precisa entender que Jesus salva dos pecados. Jesus é a solução e o problema é o pecado. E se nós
Olha, eu vou falar para você, você quer mudar a sua vida? Resolve os problemas dos seus pecados através de Jesus. Você vai resolver basicamente tudo. Tudo. Elimina o pecado através do sangue de Jesus. Você leva para Ele de um coração arrependido, fala: Jesus, eu tenho esse problemático na minha vida, mas está mexendo com a minha paciência, eu estou com raiva, eu quero usar palavrão, tudo isso. Então, você está admitindo que o problema, na verdade, não é a pessoa, o problema é você, esse é o pecado. Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. E precisamos sempre voltar ao pé da cruz. Não para ser salvo de novo, para podermos ir para o céu. Você vai para Jesus uma vez, você já é salvo. Mas você fica ao pé da cruz para reconhecer: eu vou para o céu somente por causa de Jesus, que morreu nesta cruz por mim. Então Ele é o Salvador, sim, mas Ele salva o povo dele dos seus pecados. Agora vamos rapidamente, eu não vou ler tudo, mas podemos chegar no livro de João. João capítulo 1. Os nomes especiais no livro de João aqui, e especificamente começamos aqui com o verbo, ou em outras passagens, a palavra. Então aqui João 1, versículo 2 e versículo 3. Deixe-me ler para vocês rapidinho. João 1, 2 e 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, aqui Jesus tem o título verbo. Nós podemos confirmar isso com o versículo 14. Versículo 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por versículo 14, você sabe que o verbo é Jesus, ok? Você sabe, não há sombra de dúvida, Ele é o primogênito. Mas se você volta, unigênito, aqui versículo 14, você volta para versículos 1, 2 e 3, ele fala sobre esse verbo. E diz aqui: no princípio era o verbo. Qual princípio? O princípio de tudo. Mas não diz isso no princípio, ele iniciou ou começou. Ele era, ou seja, ele é eterno, esse verbo. E o verbo estava com Deus, ou seja, uma pessoa separada, mas ao mesmo tempo o verbo era Deus. Então, separado, mas igual. No tempo passado, na eternidade passada. Tudo isso nós aprendemos em versículo 1 de João 1. E Ele estava no princípio com Deus, uma confirmação. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, Deus usa a palavra verbo aqui. Este título, aqui na apostila, veio da palavra grega logos. E muitas pessoas hoje em dia gostam de usar logos. Eu estudo às vezes certos teólogos e eles gostam de usar essa palavra grega em vez de usar o inglês ou o português, seja o que for. Eles ficam com a logos porque é uma palavra bem carregada, tem muito no seu significado. A tradução mais comum é palavra, mas no português, para manter o gênero masculino em João 1, o tradutor escolheu usar verbo. Então, aqui em João 1:14, você vai ver a palavra verbo, mas é a palavra logos. Agora, podemos ir para 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Vamos ver isso rapidinho. Eu tenho que mostrar rápido para vocês. 1 João 5, versículo 7, diz aqui: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Aqui palavra é logos, de novo. Por que é verbo em João 1 e palavra em 1 João 5, 7? Provavelmente por causa da gramática portuguesa em João, porque no inglês não tem gênero, e no inglês não tem esse problema, então é a mesma palavra na tradução, mas no espanhol, no português,
provavelmente em outras línguas, muda para verbo para manter o gênero masculino em João 1. Mas aqui em 1 João 5, aparentemente não é necessário, então tem a palavra aqui. Também podemos ver Apocalipse 19, 13. Apocalipse 19, 13. Vou ler isso rapidinho para vocês. Estava vestido, falando de Jesus, de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então Jesus tem esse nome claramente dado a ele em Apocalipse 19, 13. Então, a tradução mais comum é palavra, mas no português, para manter o gênero masculino em João 1, o tradutor escolheu usar verbo. Jesus, sendo a palavra ou o verbo de Deus, é a maior expressão de Deus. Eu não sei como vocês falam isso no português, mas eu vou traduzir para o português, mas se você no inglês falar, eu vou te dar a minha palavra, isso quer dizer, quando você fala isso, eu vou falar a verdade para você. Vou falar a verdade, vou te dar a minha palavra. E quando Deus nos deu a palavra dele, Jesus é a palavra dele, Jesus é o verbo dele, Jesus é a expressão de tudo que Deus quer revelar sobre si mesmo, ele revelou em Jesus. Você fala, eu quero conhecer Deus, eu falo, vá para Jesus. Ele é a expressão de Deus para nós. E se Deus fosse homem, vá para Jesus, você vai ver que Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus. É uma coisa ver a cara de alguém e você pode chegar a certas conclusões. Mas deixa-me fazer uma pergunta para vocês. Quem já viu alguém e pela cara você pensou certas coisas, mas na hora de conversar você pensou outras coisas chegaram na sua mente sobre a pessoa? Pode levantar a mão? Com certeza eu me lembro de um cara, eu ia evangelizar ele, grandão assim, barba assim. Pensei, esse cara vai me bater, ele vai me machucar. Falando de Jesus com ele. Na hora que ele abriu a boca, eu pensei, esse é um urso de pelúcia, vocês falam, né? Um cara que não tinha nada, sabe, engraçado, né? Deus não é interessante, Deus é até invisível. Mas ele queria expressar a palavra dele para nós. Então ele nos deu Jesus. E você pode ler a vida de Jesus e ler a palavra pregada por Jesus e ver Jesus para entender Deus. Então Deus disse, Jesus é minha palavra, Ele é a palavra de Deus. Deus criou o universo por Jesus, que é a palavra dele. E você pode estudar isso, mas é muito interessante. Deus falou e as coisas foram criadas. Então pela palavra de Deus, Deus expressou, eu quero luz, e apareceu luz. E Jesus é essa palavra criadora de Deus. Sendo que Jesus e a Bíblia são a palavra de Deus, honrar a Bíblia é honrar Jesus e vice-versa. Eu acho muito interessante isso. A Bíblia, em 2 Timóteo 3,16, é a palavra de Deus. Em Apocalipse 19, 13, Jesus também é a palavra de Deus. Pelo que eu entendo, se eu só ler o Novo Testamento, eu não conheço essa parte da vida e do ministério e da pessoa de Jesus. Se eu não conhecer Amós, Sofonias, então um aspecto, uma parte de Jesus que eu não conheço. Porque Ele é a palavra de Deus. Ele não é a Bíblia, mas Ele é a palavra de Deus. Mesma coisa como Deus não é o Filho não é o Espírito não é Deus. Os três são diferentes, mas é o mesmo Deus. Jesus não é a Bíblia não é Jesus, mas a Bíblia é a palavra de Deus e Jesus é a palavra de Deus. E o jeito que você trata a Bíblia é o jeito que você trata Jesus. Não é regra bíblica, é convicção minha, mas se eu vir uma Bíblia embaixo de outros livros, eu não aguento.
Não estou dizendo que você tem que adotar minha convicção, mas se você me vir um dia aqui na igreja tirando uma Bíblia debaixo de algo, colocando em cima, é porque eu não gosto disso. Quanto a minha Bíblia deve ficar em cima, porque é a palavra de Deus. Não que eu estou adorando o coro e as páginas e a tinta que escreveu as letras, mas para mim esse livro tem significado. É através desse livro que eu conheço Deus. Esse livro é a palavra de Deus. Eu não quero desonrar. É pecado colocar a Bíblia embaixo de algo? Não é pecado, eu não falo nada sobre isso. Mas para mim é difícil eu ver isso. Se é a minha Bíblia, eu quero colocar sempre em cima. Mesmo se eu tiver um livro pequeno, eu quero colocar em cima. Provavelmente eu erro, mas é a palavra de Deus, eu quero honrar. Mas honrar a Bíblia não é por ter certeza que está em cima. Honrar a Bíblia é por abrir ela, ler ela, crer nela, obedecer ela. Não é somente levar para a igreja. Não, é algo íntimo, algo importante. Porque para você é a palavra de Deus. Para você Jesus é a palavra. Você quer relacionamento com Ele, então você abre. Você se importa com estudo bíblico, com cultos, com evangelismo, com seu tempo com Deus diariamente na Bíblia, porque Jesus é a palavra de Deus para você, Ele é importante. Aqui, para terminar hoje à noite, Jesus tem outros nomes. Eu não vou ensinar tudo, não vou ler todas as passagens, vou terminar aqui. Mas 7 vezes Jesus diz no livro de João, eu sou, que é um grande título para Ele. Ele diz aqui, eu sou o pão da vida, ou seja, Ele é nossa satisfação. Ele é a luz do mundo, Ele é a nossa visão. Ele é a porta das ovelhas, Ele é a nossa entrada. Ele é o bom pastor, Ele é nosso guia e protetor. Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a nossa vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o importante. E Ele é a videira verdadeira. Ele é a nossa fonte. Esse é o nosso Jesus. Você pode passar horas, dias, semanas, meses só estudando os nomes. Você pode escrever livros somente sobre os nomes de Jesus, descrevendo, explicando o significado. Cada nome é rico, está cheio de coisas para você. E nós precisamos entender os nomes de Jesus e deixar os nomes transformar as nossas vidas. Vamos encerrar a aula aqui com isso, e na semana que vem nós vamos ver os nomes proféticos de Jesus.